Esse veículo com formato esquisito, fazendo uma decolagem vertical seguida de um pouso controlado, é um protótipo do segundo estágio de um foguete totalmente reutilizável chamado Nova. Ele está em desenvolvimento e é de uma empresa chamada Stoke Space, que, assim como a SpaceX, acredita que foguetes podem ser operados de forma mais parecida com aviões, sendo capazes de retornar para a Terra inteiros e de serem usados várias vezes. Mas o modo como eles querem fazer isso é bem diferente. Ao invés de proteger o estágio superior usando um escudo de calor enorme composto por placas cerâmicas como a Starship ou o ônibus espacial, eles planejam fazer isso usando um sistema de resfriamento líquido associado com o motor. Sim, associado. O motor do segundo estágio e o escudo de calor vão trabalhar juntos. Bom, vamos falar sobre isso. 3, 2, 1, liftoff. The Eagle has landed. E por falar em tecnologia revolucionária, você conhece as Tech T-shirts da Insider? Além delas serem versáteis e estilosas, seu tecido foi criado para oferecer o máximo conforto e bem-estar. Elas ajudam a regular a nossa temperatura, desamassam no corpo e duram muito mais do que uma camiseta de algodão convencional. É o presente perfeito para você dar para si mesmo ou para uma pessoa querida nesse Natal. E a Insider disponibilizou um cupom de 15% de desconto para quem assistir esse vídeo. É só clicar no link aqui na descrição ou usar o cupom SPACIAL15 para aproveitar. Muito obrigado, Insider! O foguete Nova será composto por dois estágios diferentes. Eles parecem estar atualizando o design do foguete, mas o primeiro estágio deverá ter cerca de 3,6 metros de diâmetro e contará com 7 motores movidos a gás natural e oxigênio líquidos. Esses motores usam o que se chama de ciclo de combustão em estágios de fluxo completo, ou em inglês, Full Flow Staged Combustion. É o mesmo tipo de ciclo dos motores Raptor do Starship. O princípio de funcionamento de qualquer motor de foguete é ejetar gases em alta velocidade. E para fazer isso, o motor precisa usar energia armazenada de alguma forma. Em propulsores simples, por exemplo, como os que usam só nitrogênio para fazer manobras no espaço, essa energia é armazenada em tanques com pressões altíssimas. Já em motores de veículos de lançamento, essa energia é armazenada quimicamente e a combustão desses propelentes libera essa energia, gerando gases e calor. Mas para tirar um foguete do chão é preciso queimar muito combustível. Tanto combustível, na verdade, que é preciso bombeá-lo para a câmara de combustão. E isso exige energia também. No motor Rutherford do Electron da Rocket Lab, por exemplo, isso é feito usando uma bomba elétrica que usa energia de uma bateria. Mas isso é exceção. Na maior parte dos motores de foguete, a energia para o bombeamento dos propelentes é coletada ao queimar uma pequena parte dele em uma combustão incompleta. Essa combustão incompleta gera gases que giram uma turbina conectada a turbobombas que bombeiam os propelentes. Esses gases podem ser queimados em um gas generator, como faz o Merlin do Falcon 9, que faz uma queima rica em combustível e joga esses gases gerados para fora da câmara de combustão. É o que se chama de um motor de ciclo aberto. Mas em motores de ciclo fechado, esses gases da combustão incompleta não são jogados fora após passarem pelas turbinas. Eles são injetados de volta na câmara de combustão. É o caso dos motores BE4 da Blue Origin, por exemplo, que faz uma queima rica em oxigênio dentro do que se chama de pré-queimador. Mas motores como o Raptor ou os motores do primeiro estágio do Nova possuem dois pré-queimadores. Um que faz uma queima rica em oxigênio e que gira uma turbobomba, e outra que faz uma queima rica em combustível e gira outra turbobomba. É um ciclo muito eficiente e com muitos benefícios para reusabilidade, mas que é bem difícil de desenvolver. Até hoje, só um motor como esse foi usado em lançamentos, o motor Raptor. E em junho desse ano, a Stoke Space anunciou que completou o primeiro teste estático do seu motor, o que já é um marco muito significativo. Esses 7 motores que equiparão o primeiro estágio vão gerar cerca de 320 toneladas de empuxo no momento da decolagem. O primeiro estágio conta com pernas de pouso bem semelhantes com as do Falcon 9, e ele deve voltar para a Terra e realizar uma queima de pouso de forma bem parecida com os foguetes da SpaceX. Já o segundo estágio tem um formato bem diferente. Ele terá cerca de 4,2 metros de diâmetro, uma coifa integrada e um único motor movido a hidrogênio e oxigênio líquidos. Sim, um único motor com 30 câmaras de combustão diferentes arranjadas em um anel.
Esse motor é do tipo Expander Bleed Cycle. É o mesmo tipo de motor do segundo estágio do New Glenn, o BE3U. Diferente de outros motores, a ideia por trás desse ciclo é usar o calor gerado pela própria combustão para fazer o bombeamento de propelentes. Assim como qualquer motor, lidar com altas temperaturas na câmara de combustão é um desafio grande. É preciso resfriá-las para que elas não derretam durante a operação. Em motores modernos, isso é comumente feito passando propelentes através de canais nas paredes da câmara de combustão. Esses propelentes criogênicos absorvem esse calor e mantêm as paredes em temperaturas adequadas. É o que se pode chamar de resfriamento regenerativo. Mas em um motor como o do segundo estágio desse foguete, essa não é a única função do hidrogênio que circula pelas paredes das 30 câmaras de combustão. Parte desse combustível, agora em uma temperatura mais alta e em fase gasosa, gira a turbina que gira as turbobombas. Em motores como o famoso RL10, esse hidrogênio é injetado na câmara de combustão logo em seguida. Mas no caso do motor da Stoke Space e do BE3U da Blue Origin, ele é jogado para fora, sem sofrer combustão. Por isso a palavra bleed, sangria. Isso permite que o motor seja um pouco mais potente ao custo de um pouco de eficiência. E essa exaustão da turbina acontece bem aqui no meio. E isso, junto com o posicionamento das 30 tubeiras, faz com que o conjunto tenha um efeito semelhante a um motor Aerospike. Mas a coisa mais legal desse segundo estágio e que permite que ele seja reutilizável e que o torna tão diferente dos outros foguetes é a integração desse motor com um escudo de calor. Como você pode ver, esse estágio tem formato de cápsula, e a parte de baixo é um escudo de calor. Ele desce pela atmosfera dessa forma aqui, e não há um material cerâmico ou ablativo o protegendo, é simplesmente aço inoxidável. A ideia é que durante a reentrada na atmosfera, hidrogênio seja circulado por canais atrás desse escudo e o mantenha em uma temperatura adequada. Basicamente a mesma coisa que acontece nas câmaras de combustão durante o seu funcionamento. E o melhor, a energia térmica absorvida pelo hidrogênio circulando por ali aumenta sua temperatura e o transforma em gás, o que gira a turbina e bombeia mais hidrogênio ainda. É um ciclo autorregulante, quanto mais calor absorvido, mais a turbina gira e mais hidrogênio passa pelo escudo para resfriá-lo. Esse hidrogênio é jogado fora naquele ponto central e carrega calor consigo, mantendo tudo protegido. E depois de passar por boa parte da desaceleração da reentrada, o motor é ligado em uma determinada altitude e o segundo estágio pousa propulsivamente. É genial! E o hidrogênio líquido é muito bom para cumprir essa função por ser uma substância com alta capacidade térmica. Ou seja, ele consegue absorver muito calor mudando muito pouco de temperatura. E além disso, ele tem uma densidade bem baixa, o que deixa tudo mais leve e libera a capacidade de carga. Não ter placas cerâmicas que precisam ser trocadas ou podem falhar, ou então material ablativo que é consumido para proteger o veículo, significa que um sistema como esse exige pouquíssima intervenção entre voos. É o ideal para reusabilidade. As 30 câmaras de combustão do motor permitem que elas sejam controladas de forma individual, garantindo controle de orientação durante o lançamento e queima de pouso. Mas como o motor não está ligado durante a reentrada e não há nenhuma superfície aerodinâmica móvel, como que eles planejam controlar o segundo estágio? Bem, gerando sustentação. Da mesma forma que cápsulas como a Crew Dragon ou o módulo de comando do programa Apollo. À medida que um veículo como esse passa pela atmosfera, ele encontra moléculas de ar que são defletidas para diferentes trajetórias, dessa forma aqui. Isso gera uma força de resistência que a gente chama de arrasto. Se o centro de gravidade desse veículo estiver alinhado com seu centro geométrico, essas forças aerodinâmicas vão se somar para gerar uma força resultante alinhada com seu eixo de simetria. Dessa forma aqui. Mas se o centro de gravidade estiver deslocado do centro geométrico, essas forças aerodinâmicas vão atuar para alinhar o centro de gravidade do veículo com a força de arrasto. E essa nova atitude vai causar uma mudança de direção para a qual as moléculas de ar são defletidas, fazendo com que mais delas sejam desviadas para um dos lados, gerando sustentação. A direção dessa sustentação pode ser controlada ao girar o veículo todo, movendo o centro de gravidade. E é assim que cápsulas são controladas. Mas a Stoke Space vai fazer isso de forma um pouco diferente. Ao invés de alterar o centro de gravidade, eles inclinaram um escudo de calor.
atingindo basicamente o mesmo objetivo. Tudo isso gera vários benefícios em relação a outras abordagens. A Starship, por exemplo, precisa realizar sua reentrada de barriga, ou seja, ela precisa ser rígida não somente na vertical, mas também na horizontal. Como o segundo estágio desse foguete sobe na vertical e desce na vertical, ele só precisa ser rígido nessa direção, o que é muito mais eficiente estruturalmente. O veículo pode ser mais leve dessa maneira. Outro problema com isso é que a Starship precisa fazer uma mudança bem brusca de orientação durante a queima de pouso, o que é um desafio bem grande porque os propelentes acabam não ficando no fundo dos tanques. Mas se o veículo já estiver na posição vertical, isso não é um problema. Outro grande desafio de se reutilizar um estágio superior é justamente lidar com o centro de gravidade. Como eles já estão quase vazios, o centro de gravidade fica bem baixo, ou seja, perto dos motores. E a posição mais estável para um objeto reentrando na atmosfera é com o centro de gravidade para baixo, que é justamente onde os motores estão e onde normalmente não há um escudo de calor para protegê-los. A Stoke resolveu isso combinando os dois dessa forma genial. O escudo de calor fica perto do centro de gravidade do veículo durante a reentrada. O veículo pronto será capaz de colocar até 3 toneladas na órbita baixa da Terra nesse modo totalmente reutilizável. A Stoke Space sabe que o segundo estágio é a parte mais importante dessa arquitetura que eles escolheram, e por esse motivo eles começaram a trabalhar nisso primeiro. E aquele pulinho bem parecido com os primeiros testes que a SpaceX fez com a Starship aconteceu em setembro de 2023. E assim como a SpaceX, eles também decidiram usar aço inoxidável como material primário para o foguete todo, priorizando o processo de fabricação. É claro que tem muita coisa para acontecer ainda, mas eles definitivamente são uma empresa para você ficar de olho. É uma mentalidade muito parecida com a da SpaceX e essa abordagem é diferente de tudo que tem sido feito no setor, tanto nos Estados Unidos quanto em outros países. E se der certo, pode ser de fato revolucionário. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.